falando de vacina hoje. Então, temos a satisfação de conversar com o professor, doutor José Eduardo Delfini Cansado. Ele faz parte da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e conversa a respeito da vacina, esse tema que é tão importante agora e atual, para vocês acompanhar aqui no nosso canal Portal Doctor TV. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa entrevista, que é tão importante, esse momento está todo mundo preocupado com a vacina, e fica aí uma pergunta muito, neste momento, adequada para todo mundo. A vacina chegou, e agora? Como é que a gente deve agir do ponto de vista de prevenção, uma vez vacinados? É um prazer estar com vocês do Portal Doctor TV, é sempre uma ótima oportunidade, a gente está podendo trazer informação científica, ciência de qualidade, baseada em evidência. Isso é muito bom, que eu acho que é isso que as pessoas estão precisando, de informação, especialmente num momento tão crítico assim que a humanidade está vivendo, né? Realmente ninguém imaginava um ano atrás, né, estar passando por tudo isso. Hoje nós temos aí quase que 100 milhões de pessoas contaminadas, passou de 96 milhões de casos no mundo, né? Nós já temos aí mais de 2 milhões de mortes no mundo, né, pela Covid-19. E no Brasil a situação também é muito ruim. Nós já temos mais de 8 milhões e 500 mil casos e nós já passamos aí das 211 mil mortes ou vidas perdidas devido à Covid-19. De forma que a vacina, na verdade, é a principal esperança para que a gente possa voltar um pouquinho àquela vida que a gente conhecia e que provavelmente nunca vai ser a mesma novamente. Infelizmente, né, qualquer infecção viral, não existe um tratamento efetivo agudo, e a melhor forma de a gente prevenir e de sair de uma pandemia é construir vacina. E, na verdade, esse é um momento muito especial para a ciência no mundo, porque num período recorde aí de 6 a 8 meses, né, o mundo conseguiu produzir várias vacinas com diferentes tecnologias eficazes e que podem reverter essa situação trágica que a gente está vivendo. De forma que a vacina, então, é fundamental as pessoas tomarem a vacina. Existe um movimento em alguns países, no Brasil também existe um movimento anti-vacina, né? Isso eu sempre digo que eu acho que é uma imbecilidade. Quer dizer, a vacina foi um ganho, as vacinas foram um ganho para a humanidade muito grande. Várias doenças importantes, né, que matavam, tiveram a sua doença controlada, como sarampo, como varíola, como febre amarela, dengue mesmo. Existem várias vacinas, meningite, contra a pneumonia, contra a influenza. Então, as tecnologias utilizadas para a vacina, elas vêm evoluindo muito nos últimos anos, e num tempo recorde a gente conseguiu produzir vacinas aí eficazes para a Covid-19. O que é importante... Então, doutor, deixa eu fazer uma divisão. O senhor falou uma coisa que cabe Claro. aí uma observação. O senhor disse assim, estamos com uma forte, numa direção importante para sairmos exatamente desse problema. Até que ponto o senhor acredita que essa solução será realmente encontrada a partir destas vacinas que nós temos aí disponíveis? Na verdade, a evolução da medicina tem sido muito rápida, né? E como eu falei, é um recorde a gente conseguir produzir vacinas eficazes num período de 6 a 8 meses, com todas as fases de estudos pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, apesar do tempo recorde, a gente conseguiu cumprir todas essas fases de segurança e de eficácia da vacina. Agora, pode ser que futuramente a gente construa outras plataformas que nós consigamos produzir vacinas mais eficientes ainda do que as atuais. Sim, até com o tempo, acreditamos que a gente vai conseguir, inclusive, ter uma resposta do entendimento melhor de todo esse processo. Isso daí tende a uma evolução realmente bastante importante para a humanidade, né, doutor? Sem dúvida alguma. A gente está aprendendo, né? A humanidade saiu correndo atrás de um problema de saúde
humanitária tão grave assim no mundo, e a gente está tendo que tratar indivíduos com quadros graves e aprender ao mesmo tempo, e fazer ciência ao mesmo tempo. Eu sempre digo que, na verdade, nós estamos trocando o pneu com o carro andando. Quer dizer, nós estamos aprendendo a cada dia, né, com pacientes, com estudos novos que saem, com novas pesquisas que saem, com novas medicações e novas vacinas. Então, sem dúvida alguma, daqui a um ano, por exemplo, nosso conhecimento vai estar muito maior. Mas eu acho que é um feito extraordinário da humanidade o que nós conseguimos fazer em termos de vacina num tempo tão recorde. As vacinas mais rápidas que haviam sido produzidas na humanidade demoraram 4 a 5 anos. Em 6 a 8 meses a gente conseguiu produzir várias vacinas e com uma eficácia de maior de 90%. Então, falando da eficácia, vamos voltar um pouquinho para o nosso país. O mundo tem realmente essa oportunidade de ter uma diversidade grande de vacinas, e a humanidade com comportamentos diferentes, grupos realmente que não querem se vacinar, que tem um pouco de preocupação. Vamos falar um pouco do nosso país, do Brasil, como estamos hoje, porque tem aí essa preocupação com a eficácia, com a Coronavac, com a vacina que tem 50 e poucos % de eficácia. Como é que fica a população do Brasil do ponto de vista de segurança para iniciar esse processo de se entregar efetivamente a vacina que temos disponível hoje? Basicamente, nós temos 2 vacinas, né, no Brasil que vão estar disponíveis, né? Ainda nós não temos as 2 vacinas, a vacina de Oxford, da AstraZeneca, ainda não está disponível. O Brasil aguarda os insumos, né, para a Fiocruz produzir as vacinas aqui no Brasil, a gente poder utilizá-la. E nós temos a Coronavac, que foi desenvolvida, né, junto com o laboratório Sinovac chinês e com o Butantan, com uma tecnologia do Butantan. Eu acho que o Brasil, na verdade, tem uma grande expertise. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é uma referência mundial, e essas 2 instituições, tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan, são instituições reconhecidas internacionalmente e têm a capacidade de produzir vacina. O grande problema nosso foi que nós demoramos para sair atrás dessas vacinas, fazer a compra antes dessas vacinas. E, na verdade, nós estamos começando o nosso programa, então, esta semana de vacinação no Brasil, um pouco atrasado em relação aos outros países e com uma quantidade de doses ainda muito pequena. Mas eu queria mencionar a efetividade que você citou, porque isso eu acho que é um ponto muito importante. Embora os estudos, a divulgação dos dados, né, da Coronavac, da eficácia dela, foi um pouco conturbada, porque numa semana se falou em 78% de eficácia e 100%, na outra semana se falou em 50,4%, o que eu acho que é importante mencionar, porque eu acho que a gente não pode entrar na questão política. Eu sou cientista, eu sou médico, a minha preocupação é o outro, é a vida humana, especialmente... esclarecer as pessoas, ajudarem as pessoas, né, a entender. Eu acho que o que as pessoas têm que entender é assim, a chance se eu tomar Coronavac, a chance de eu pegar a Covid é 50%. Mas mesmo que eu pegue a Covid, eu tenho 78% a menos de chance de ter que procurar um médico, ou seja, o meu quadro vai ser muito leve, e eu tenho 100% a menos de chance de internar ou morrer por causa da Covid. E é isso que a gente quer da vacina. E é isso que é importante, né? E é isso que é importante. A gente quer desafogar, né, os hospitais, o sistema de saúde, os casos graves, né, de Covid. O que eu quero é, se eu tiver um quadro, que eu tenha um quadro como um resfriado, um quadro leve, que eu não preciso procurar um médico, que eu não vá para ser internado, não vá para terapia intensiva, para ventilação mecânica. E isso a Coronavac nos dá. Então, eu acho que, na verdade, a gente pode ficar muito tranquilo que as 2 vacinas que nós temos disponíveis para vacinar no Brasil, elas são eficazes e são muito seguras. Então, eu não tenho que escolher, não é um menu de vacina, não vai ter essa opção. É importante Estamos mais ou menos que discutindo isso, né? O mundo discute, não, mas a tecnologia utilizada em uma e outra, isso não vem ao caso, né, doutor? Não vem ao caso. Tem a vacina disponível, são todas seguras, os órgãos todos que as aprovaram são altamente qualificados, e o que a gente tem que fazer é se submeter a isso. Essa é a solução para a humanidade. Então, vamos falar dessa imunidade geral que se precisa ter, né? E que a gente sabe que passa
por todos os países. Alguns estão um pouco mais adiantados, outros menos adiantados. Como é que estamos nós no Brasil do ponto de vista de cronograma para a realização desse plano de vacinação, na sua opinião, doutor? O grande problema no Brasil hoje é a disponibilidade de doses de vacina para a gente poder vacinar a população. A gente sabe hoje que o Brasil conseguiu até o momento 6 milhões de doses, está aguardando insumos tanto da China como da Índia, para que o Instituto Butantan e a Fiocruz produzam as suas vacinas e a gente possa contar com uma quantidade maior de vacinas. Também tem havido uma negociação com o laboratório Pfizer, do governo brasileiro. Então, neste primeiro momento, no Plano Nacional de Imunização, que entra a vacinação contra a Covid, né, estão sendo vacinados inicialmente os trabalhadores da saúde, né, e os indivíduos acima de 75 anos de idade, que se começou aí essa semana a vacinação, né, aqueles indivíduos institucionalizados acima de 60 anos de idade também. E, a partir daí, as outras classes, então, passam a ser vacinadas. Índios e quilombolas também vão ser vacinados nessa primeira etapa. Na segunda etapa, aí, entram as faixas etárias mais jovens, acima de 60 anos de idade, indivíduos portadores de doenças crônicas importantes, como hipertensão arterial grave, obesidade, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica. São classes aí com maior comorbidade, maior risco e que vão ser vacinados, então, prioritariamente. No nosso país, com essa extensão territorial e com essa... É muita vacina, é muita gente. Como é que funciona isso com relação ao tempo? Já se consegue verificar em quanto tempo a gente consegue criar uma imunização suficiente para uma segurança, doutor? O nosso maior problema, na verdade, não é a distribuição em si e a vacinação em si. O Brasil conta hoje com 38 mil salas de vacinação e o Plano Nacional de Imunização no Brasil, como já mencionei anteriormente, né, é uma referência mundial em vacinações, outras vacinações. Mas o nosso maior problema hoje está na vacina em si. A gente não tem a vacina para distribuir em quantidade para os estados e poder fazer, então, essa vacinação de maneira efetiva e de maneira rápida. É importante mencionar, né, como informação científica, que quanto mais rápido a gente vacina, melhor. Por quê? Porque menor a chance desse vírus se propagar para outras pessoas, sofrer uma mutação, como tem acontecido em Manaus, por exemplo, e aí o caos que vem acontecendo em Manaus. Então, quanto mais rápido a gente conseguir vacinar a população, mais rápido vai ser o controle da pandemia e menor a chance do vírus, então, sofrer uma mutação, para uma mutação que essa vacina não seja efetiva e a gente tenha que desenvolver um outro tipo de vacina, então. Então, por isso que é importante... Uma coisa interessante, doutor, vou fazer um parênteses em relação à Europa. Na Europa, acontece uma situação, nesse momento, um pouco similar do que a gente está vivendo aí no Brasil. Na Europa, o que acontece? A Pfizer teve exatamente a mesma relação com alguns países da Europa, eu acho que na Itália, principalmente, isso aconteceu, que eles não entregaram no período que estava combinado no cronograma da entrega da vacina. E aí o que acontece? O governo italiano havia imunizado 80% do lote recebido. E existe aquele prazo que você tem que cumprir. Usou a vacina, tem que vacinar de novo, num determinado tempo. E a preocupação com o recebimento desse segundo lote para fazer frente àquela imunização que já tinha sido feita na primeira etapa. Bom, aí surgiram algumas dúvidas e eu gostaria de esclarecer aqui para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Pode misturar vacina ou não? A recomendação é não, porque a gente não tem evidência científica, não tem nenhum estudo ainda que foi feito, a primeira dose com uma vacina, a segunda dose com outra vacina. Então, a recomendação é não misturar a dose.
Um ponto importante que eu acho que você mencionou é em relação ao país comprou 100 milhões de doses. Não, o país não comprou, o país encomendou. O Encomendou, laboratório, sim. o laboratório ele não tem essas doses. Então, quando a gente fala, o Brasil encomendou com a Pfizer 100 milhões de doses, não, o Brasil está fazendo uma encomenda, essas vacinas ainda não existem, o laboratório vai ter que produzir essas vacinas e muitas vezes neste processo de produção e o mundo todo correndo atrás de vacina, ele vai deixar de entregar para alguns países e é isso que vem acontecendo. Não, e a logística, doutor? Porque É a muito logística, por exemplo, um produto como a Pfizer, que depende da temperatura, né, do acondicionamento do produto, é muito difícil isso. Você tem que ter um programa. Hoje se observa que na Europa os países estão mais preocupados em não utilizar o maior número de doses, quer dizer, guardar sempre já para a segunda etapa da vacinação do primeiro grupo vacinado, né? Porque Sim. existe esse problema do descasamento do cumprimento daquilo que está sendo acordado. O ideal seria exatamente isso, quer dizer, eu segurar a segunda dose para o indivíduo que já tomou a primeira e não aumentar a população. É claro que do ponto de vista epidemiológico, quanto mais gente tomar a primeira dose, melhor. Por quê? Porque com a primeira dose da vacina, eu já consigo uma proteção de 70%, 80%, 90%. E quando eu tomo a segunda dose, aí vai para 95%. Mas se eu tiver 70% em mais gente, já é melhor, porque o vírus usa o ser humano, né, para se disseminar. Então, quanto mais gente tiver anticorpos imunizada, menos o vírus vai circular e a pandemia vai acabar mais rápido. Então, do ponto de vista epidemiológico, o ideal é quanto mais gente eu vacinar mais rapidamente, melhor. Mas do ponto de vista de logística, por exemplo, isso pode ser um problema, porque a pessoa muitas vezes acaba tomando a primeira dose e aí não chega a segunda dose para ela tomar, e eu passo aquele período recomendado de 2 a 4 semanas, e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer se eu tomar depois de 5 ou 6 semanas, porque não tem estudo para responder esse questionamento. Então é um dilema. Logística, extensão territorial para o Brasil. Há de se fazer um estudo logístico e com muita atenção, né, de cronograma de todo esse processo de vacinação. Mas a gente tem que falar de mundo, porque, na verdade, sair do problema, da forma como a gente deseja, que é voltar a viver de uma forma parecida com que a gente vivia antes dessa pandemia, a gente passa com que todos os países se organizem para que efetivamente essa situação esteja sob controle. Eu estou correta em colocar isso, doutor? Sem dúvida alguma, mas eu acho que é importante as pessoas terem em mente que, apesar de serem vacinadas, por exemplo, a vida não vai voltar àquele normal que nós tivemos há um ano atrás, por exemplo. Nós vamos ter que cumprir as medidas de segurança, como distanciamento social, higienização das mãos, utilizando máscara. Essas medidas são fundamentais para conter a pandemia e a gente conseguir desafogar os nossos hospitais nas crises que a gente tem visto em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, o fato de eu tomar a vacina não quer dizer que eu não transmita mais o vírus. Esse é um outro ponto importante. Eu posso Isso até é não muito pegar. importante. Quer dizer, a pessoa tomou a vacina, mas ela pode conduzir o vírus para uma outra pessoa. É assim mesmo? Exatamente. A gente não tem ainda nenhum estudo que mostre que, na verdade, a vacina é efetiva em não transmitir mais o vírus. Ela é efetiva em produzir anticorpos e diminuir a gravidade da doença se eu tiver a doença. Mas não tem nenhum estudo ainda que mostre que ela impede a transmissão do vírus para outros. Portanto, as medidas de contenção vão continuar sendo importantes, elas vão durar em 2021, provavelmente em 2022 e talvez até em 2023 nós vamos ter que continuar com essas medidas. Especialmente aqui no Brasil, eu não acredito que o Brasil vai vacinar a sua população toda em 2021. Eu acho que nós vamos ainda até o final de 2022 para conseguir vacinar toda a nossa população. Para conseguir vacinar, doutor? Exatamente. Então, eu acho que, na verdade, o nosso novo normal vai voltar a ser um pouco parecido com o nosso normal antigo a partir de 2023 só.
esclarecido a partir de 2023. Eu acho que até lá nós vamos continuar com distanciamento social, com número de casos elevados, lavando as mãos, higienização das mãos e utilizando máscara. Então devemos ter a responsabilidade de que mesmo na primeira dose, mesmo sabendo que a sociedade começa um processo de imunização, todo mundo tem que ter atenção, usar as máscaras, lavar as mãos, todos os cuidados exatamente iguais e mantidos. Sem dúvida alguma. A gente vê, por exemplo, o caos que está acontecendo na cidade de Manaus. Na primeira onda, por exemplo, em Manaus, quase que 70% da população foi contaminada. Então não era para estar esse caos. E por que está isso? Porque as pessoas foram contaminadas, mas provavelmente já perderam a imunidade. A gente sabe hoje que os anticorpos que a gente produz quando tem a doença, né, a durabilidade deles é relativamente curta, é 4, 5, 6 meses. Então, apesar de você ter tido Covid, isso não quer dizer que você não vai ter. Eu já tenho 4 pacientes, inclusive 2 médicas, que tiveram Covid 2 vezes. Então, o fato de você ter tido Covid ou ter tomado a vacina, não quer dizer que você não vai ter a doença novamente, e o vírus, muitas vezes, ele vai sofrer mutações e que vai contaminar novamente outras pessoas, que a imunidade que elas produziram, ou que a vacina produziu, não é efetiva. Então, a gente precisa continuar ainda com muito cuidado, é um problema realmente muito sério, humanitário, a gente tem que ser solidário, responsável, pensando sempre no outro. Se eu uso máscara, eu protejo você, e se você usa máscara, você me protege. Então, é importante que as pessoas levem isso no seu dia a dia e olhem quantas vidas foram perdidas, né, de uma maneira tão trágica. Quantas famílias sofreram esse ano por uma doença que ninguém esperava no mundo e que poderia ser muito melhor controlada se a gente fizesse essas medidas realmente de contenção de maneira efetiva. Doutor, eu só tenho a agradecer ao senhor pelas suas palavras, né? Eu já conheço o seu trabalho, sei que vocês têm uma preocupação muito grande e importante na direção da comunicação e da informação das pessoas de como devem se colocar diante desse problema. E eu acho que é em função da classe médica, dos cientistas e de todo esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, que realmente a humanidade está tendo a oportunidade de caminhar e de encontrar, se reencontrar num futuro de um pouco mais de paz e saúde. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa conversa hoje, tá bem? Eu queria agradecer o convite, a oportunidade e parabenizar o portal Doctor TV pela oportunidade e por estar trazendo informações tão relevantes e tão importantes nesse momento tão crítico que a humanidade passa e carece realmente de informação de qualidade para poder se apoiar e poder ter uma vida mais tranquila. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, gente, que bom, né? Que conversa importante. Eu sei que ficam dúvidas, entre em contato com o nosso canal. A gente vai estar falando sempre aqui para esclarecer suas dúvidas e para ajudar vocês na direção daquilo que se deve fazer com responsabilidade e com amor ao próximo, tá? E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.